Um jogador adversário expulso no começo do jogo. Outro resultado do grupo ajudando e diversas oportunidades na partida. O Leão teve tudo nas mãos para garantir a classificação para os playoffs, mas não foi o que aconteceu. Acompanhe essa história. A gente já começa com o VAR. 10 minutos e ele já entrou em ação. Troia foi mandado embora depois dessa entrada em Claudinho. Rubro-negro com um a mais. Daí em diante, só deu vitória no ataque. Mas a precisão não estava nada boa. Nem mesmo quando os adversários deram aquela forcinha. Na segunda etapa, o roteiro foi o mesmo. A pressão rubro-negra só aumentava. Enquanto isso, na Argentina, o Cerro Largo derrotava o Defensa e Justiça, o que dava a classificação para o Vitória mesmo com o empate. Até que, em um lance completamente inesperado, aquele que não costuma falhar foi traído pelo Morrinho artilheiro. 1-0 Universidade Católica. O rubro-negro até tentou reagir, mas não deu certo. A equipe deixa a Copa Sul-Americana e agora voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Já vou passar o assunto aqui para essa bancada. A gente viu ali no final a imagem do Arcanjo, obviamente sentindo muito. É um jogador que hoje faz a diferença nesse elenco do Vitória, que tem uma baixa técnica acentuada, né? Mas o Arcanjo, eu acho que ele está acima da média e o torcedor não deve crucificá-lo apenas por esse lance. É óbvio, é feio de ver, né? É bizarro. Você olha, poxa, e o Vitória acabou eliminado com esse gol, mas o rubro-negro tinha várias possibilidades para garantir a classificação, desde a expulsão no início do jogo, e não conseguiu fazer nada. Colocar na conta do Arcanjo é até uma covardia, né? Porque foi um lance isolado, um lance onde ele foi traído ali pelo kick da bola. O Arcanjo tem um lastro muito grande, já salvou o Vitória em vários jogos. E o Vitória teve um jogo todo a seu favor. Qual foi o contexto do jogo? Quando o Vitória entrou em campo, eu olhei, não tinha um torcedor. Se você olhar a arquibancada, ela está 80% ou 90% vazia. Um jogo sem pressão, o adversário já classificado. E aos 12 minutos perde um jogador de meio campo, um jogador de marcação, né? O Vitória ficou com o jogo na mão. Vitória, se você for olhar os números que daqui a pouco o Ju vai trazer, foi equilibrado em posse de bola, você contra um adversário com um a menos quase que o jogo inteiro, né? Então, Vitória tem uma dificuldade na criação das jogadas, nas finalizações, mas, sobretudo, na criação. Por quê? Porque ele depende de um jogador exclusivo, que é o Mateuzinho, que não atravessa o seu melhor momento. Ele jogou as finais do Baiano num sacrifício e, depois disso, ainda não se reencontrou. E quando ele não joga todo o seu potencial, o Vitória sofre um pouco. É um time previsível, um time que circula a bola, joga a bola do lado do campo, alça na área e briga ali dentro. É um time valente, que marca, tudo bem. É um time até competitivo. Mas quando tem que protagonizar, criar, controlar o jogo, ele tem muita dificuldade e desperdiçou uma oportunidade muito clara, muito simples, né? Que era passar pela equipe da Universidade de Quito pelo contexto do jogo que ele ficou, né? Totalmente favorável à equipe rubro-negra. Olha, o senhor tem toda a razão. O lance de Arcanjo foi uma fatalidade. O torcedor não está satisfeito, logicamente, porque o seu time perdeu, desclassificou, mas se tiver coerência, vê que ele é um dos principais jogadores, mantém uma excelente regularidade. É um dos melhores jogadores do time hoje em termos produtivos. Agora, o Vitória tem problemas seríssimos, né? O senhor enfatizou alguns. Pô, você tem um adversário que logo no início do jogo perde um jogador de marcação, ele fica com 11 contra 10 e não sabe tirar proveito disso. O Vitória tem realmente muita dificuldade na construção de jogadas. O Mateuzinho não ainda voltou a ter aquele futebol que encantou a todos e que justamente é tido como o melhor jogador da equipe.
E nas finalizações peca e muito. Então, são dados que no frigir dos ovos resulta o quê? Contra o Bahia perdeu um jogador também, ele não soube tirar proveito. Agora, nesse jogo, da mesma forma, tem determinados momentos que parecia que tinha 11 contra 11. Então, o elenco do Vitória deixa muito a desejar. A realidade bem clara é essa. Os seus atacantes não produzem, a maioria deles, e tem muitos, não é por falta de jogadores, né? Então, a sua defesa às vezes comete erros bobos, como já aconteceu em alguns jogos, e por falta de sorte, justamente um jogador que é, para mim, um dos mais regulares, se não o mais regular da equipe, por uma fatalidade, tomou o gol. Agora, não tem jeito, é vida que segue, tem que... Passou, agora é focar no Campeonato Brasileiro, porque ele também não está numa situação boa. E quando vem de derrotas desse tipo, o ambiente fica realmente muito ruim, mas nessa hora tem que ter equilíbrio. O torcedor está muito chateado, porém, ainda faltam 28 rodadas. Lógico que a situação do Vitória é preocupante. Está na zona de rebaixamento e o seu elenco não dá ao seu torcedor a esperança de melhora. Vem aí, vai abrir a janela, a diretoria precisa tomar providência, porque realmente, do jeito que está, o Vitória não passa para o seu torcedor a esperança de uma melhora significativa. Bom, Roberto, né, na verdade, assim, eu tive, no meu início de carreira no Bahia, principalmente, um lance, assim, mais ou menos, não é parecido com esse de Lucas Arcanjo, mas eu dei um pênalti, entrei no segundo tempo, faltando uns 15 minutos, quando a torcida me pedia. E eu, no primeiro jogo pelo Bahia, praticamente, que fiz um amistoso só em Ubaitaba, despedida do seu Zezé Moreira. E no lance que eu coloquei a minha perna e o jogador caiu, o Joãozinho, que jogava no Atlético de Alagoinhas, no Leônico, na segunda divisão na época, o juiz deu pênalti. E eu tive realmente muita dificuldade depois para conseguir recuperar. Fui afastado do elenco, não participava nem de treinamentos. E foi quando eu vim participar no jogo contra o Corinthians, lá em São Paulo, já quando a gente precisava ganhar, e terminei sendo um dos melhores jogadores praticamente no segundo tempo. Então eu tenho certeza que o torcedor do Vitória realmente está sentido, né, pela pela não classificação aí da Sul-Americana, mas a gente tem que dar um apoio total a Arcanjo, porque é um dos grandes jogadores que eu tenho visto, não só no Vitória, mas no futebol brasileiro. Ele tem apresentado realmente boas partidas pelo Vitória, e eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima e vai continuar como um grande jogador que é. E ali a gente viu que realmente foi o Montinho que conseguiu tirar a bola do pé dele quando ele já estava com a perna já para fazer o movimento, e realmente o Montinho tirou a bola do pé dele. Essas coisas acontecem no futebol. Levantar a cabeça, Arcanjo, que, como eu disse agora há pouco, é um dos poucos nesse elenco do Vitória que tem feito a diferença e que dão segurança, né?